Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão, aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O primeiro vídeo dessa quinta-feira. Quinta, meu amigo, que será marcada por Vasco da Gama e Cuiabá. Já já, às 7 horas da noite, em São Januário, Vasco e Cuiabá se enfrentam pela 19ª rodada de Campeonato Brasileiro. Aí você pode perguntar, Lucas, como Vasco e Cuiabá vão se enfrentar pela 19ª rodada, se o último jogo do Vasco pelo Brasileiro, que foi contra o São Paulo, foi pela 30ª rodada do Brasileirão? Então, vascaíno, esse jogo contra o Cuiabá acabou não acontecendo lá no primeiro turno. O Cuiabá tinha uma partida da Sul-Americana exatamente na mesma data desse confronto, né, contra o Vasco da Gama pelo Brasileirão. E aí essa partida contra o Vasco teve que ser adiada e o jogo vai acontecer exatamente hoje às 7 horas da noite. Ou seja, apenas o Vasco entra em campo. É um jogo atrasado, que nenhuma outra equipe, além de Vasco da Gama e Cuiabá, irão entrar nas quatro linhas. Ou seja, meu amigo, é a hora, é a oportunidade que o Vasco tem de colar nesse pelotão da parte de cima da tabela, se afastar da parte de baixo, tirar qualquer tipo de fantasma de rebaixamento e sonhar. Não custa nada sonhar com uma Libertadores. Teremos na final aí, muito provavelmente, da Libertadores, após a partida de ontem, entre Atlético Mineiro e Peñarol, e a goleada aliás, entre Botafogo e Peñarol, 5-0 no Newton Santos, e a goleada do Atlético sobre o River Plate na última terça-feira. Teremos muito provavelmente uma final entre Botafogo e Atlético. A possibilidade do Atlético Mineiro, ou aliás, a possibilidade do Botafogo, vamos ser realistas, de vencer esse título é muito grande. Ou seja, se o Botafogo vencer, abre G7 e teremos aí uma final de Libertadores. Vai que o Galo chega aí entre os 7 primeiros colocados até o final do Brasileirão. O Galo hoje é o 9º colocado. Ou, infelizmente, para tristeza, vai que o rival ganha. A chance de abrir G8 é gigante. Então, se você não sonha, passe a sonhar. O Vasco tem totais condições de pegar uma Libertadores nesse ano de 2025. A gente, é claro, vai falar sobre isso com vocês. Falar também sobre a questão do VAR, que olha, vascaíno, ontem foi divulgado o áudio do VAR da partida entre Vasco da Gama e Atlético Mineiro. Não sei se vocês lembram, mas aquele pênalti marcado a favor do Vasco da Gama ainda no primeiro tempo, que o Verratti converte em gol. O VAR ficou paralisando o jogo pelo tempo exato de 5 minutos. E foi divulgado agora, nessa última quarta-feira, ontem, no caso, a gente traz a vocês nessa quinta de manhã, esse áudio absurdo do VAR. O senhor Rodolfo Toschi Marques, que foi o VAR daquela partida, é digno de pegar uma suspensão gigante da CBF e ficar de fora das partidas de Brasileiro. Mas enfim, a gente vai falar sobre isso aqui com vocês agora nesse Acorda Vascão. Um vídeo importante, um vídeo editado, um vídeo cheio de novidades para você já nessa manhã de quinta-feira. Porém, é claro, antes de começar o vídeo, antes de deixar aí, né, todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno, e é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela, e já faça aí parte da nossa família. Nós contamos muito com o apoio e a presença de todos vocês aqui no nosso canal, deixando o seu like, o seu joinha, o seu gostei, se inscrevendo. Nós contamos muito mesmo com todos vocês. Não saia desse Acorda Vascão aí sem se inscrever e deixar esse like maroto e ativar o seu sininho de notificação. E aqui embaixo, ó, nos comentários, deixar quanto você acha que será esse jogo entre Vasco da Gama e Cuiabá. Por quê? Vambora, vascaíno. Vambora falar logo sobre o nosso Cruz Maltino, porque hoje, às 7 horas da noite, Vasco da Gama e Cuiabá se enfrentam pela 19ª rodada de Campeonato Brasileiro. Vasco e Cuiabá é uma partida que fecharia o turno, porém, como esse jogo foi adiado, o Vasco não fechou o turno contra o Cuiabá. E o Vasco enfrentará novamente o Cuiabá daqui a alguns dias, né? Para fechar exatamente o Brasileirão. A última partida do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro será contra o mesmo Cuiabá, porém, é claro, não no Rio, mas sim em Mato Grosso, na Arena Pantanal. A gente vai deixar para falar sobre a questão tática dessa partida no Fala Gigante. Esse vídeo, esse Acorda Vascão, servirá para falar mais sobre a questão da importância desse jogo.
A gente trouxe a vocês um Acorda Vascão, salvo engano, na segunda-feira, falando sobre a real possibilidade que o Vasco tem de uma classificação para a Libertadores. Muita gente me chamou de louco, muita gente me chamou de maluco, muita gente falou que estava falando uma grande besteira, muita gente disse que o foco do Vasco deveria ser lutar para não cair ao invés de uma vaga na Libertadores. E me desculpe, se eu olhar para o Vasco da Gama na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro, a exatamente 5 pontos de distância do Z4, e ficar com medo de rebaixamento, eu sou maluco, eu sou louco. A gente pode ficar pelo período recente que o Vasco teve de todos os anos sofrer. O torcedor vascaíno está machucado, o torcedor vascaíno traumatizado com a Série B, e ele, mesmo longe, gente, a gente está na 10ª colocação, a gente ainda sente medo do rebaixamento, mas vamos espantar esse fantasma do rebaixamento, pelo amor de Deus. Vamos espantar. Está a 5 pontos, meu amigo, do Z4. O Vasco vencendo hoje, é um jogo atrasado, o Vasco ele vai a 40. Ele fica a 8 do Z4. Eu acho que o jogo de hoje ele espanta, né? Creio que para você, se o Vasco vencer hoje ele ainda a 40 pontos, ele espanta qualquer fantasma de um Z4, de uma queda, correto? Então a vitória hoje é importante para isso, para espantar. Que aí o Vasco ele vai a 40, a nota média de corte para não cair é 45, e o Vasco terá mais 8 jogos ainda pela frente, ou seja, 24 pontos em disputa para fazer 5 pontos. Então, ao meu ver, eu já não tenho medo quanto a rebaixamento. Mas se você tem, a partida de hoje é para dar um atestado, sabe? Visto, carimbo. Acho que o Vasco ele carimba a permanência na Série A de 2025. Ok, ponto importante então. Vasco vence hoje, praticamente se livra de uma queda. Porém, a gente tem algo a mais a se pensar. Eu acho que a Sul-Americana hoje ela é uma realidade para o Vasco da Gama. Ela é uma grande realidade. Até porque a Sul-Americana é uma realidade. Porque a classificação para a Sul-Americana ela vai até a 14ª colocação. Pois Atlético Mineiro vencendo ou Botafogo, eles conquistam a vaga para a Libertadores e vai descer o décimo. Como a Libertadores ela vai abrir ao G7, a Sul-Americana ela abre ao 13º colocado. Ela vai para um G13, assim como também a final da Copa do Brasil. Atlético Mineiro ou Flamengo ganhando, eles conquistando a vaga pela Libertadores através dessas competições, abre mais uma posição na Sul-Americana, ela vai até a 14ª colocação. Bom, eu acho que o Vasco ele vai conseguir ficar até a 14ª colocação nesse Campeonato Brasileiro. Tenho quase convicção disso, ainda mais sobre uma vitória de hoje. Então, a Sul-Americana também não é um problema. Vai estar praticamente garantido na Sul-Americana de 2025, que pode parecer pouco, mas pela história recente é muito. A última vez que o Vasco disputa uma Sul-Americana é em 2020. Tínhamos Ricardo Sapinto, e o Vasco cai naquele ano. Então, só esse gostinho de voltar a disputar uma competição internacional é importante. Ontem o Cruzeiro ele teve um jogo da Sul-Americana muito legal. O Cruzeiro enfrentou a equipe do Lanús, dentro do Mineirão, estádio lotado. Uma semifinal de Sul-Americana é algo maneiro. O Corinthians hoje também, né? O Cruzeiro ontem, o Corinthians hoje. O Corinthians enfrenta o Racing lá na Argentina. Jogo maneiro, jogo grande. O Vascaíno ele tá precisando de coisas como essa. Então, uma Sul-Americana ano que vem já seria bom demais, já seria legal. Agora, uma Libertadores no ano que vem seria um sonho. E é um sonho muito possível. Que olha a tabela de classificação aí do Campeonato Brasileiro. O Vasco tem 37. Hoje não é muito louco a gente pensar numa vitória contra o Cuiabá em casa. Eu acho que é super viável, ainda mais que estamos falando do 19º colocado, vice-lanterna do Brasileiro. Vencendo, o Vasco vai a 40. E qual é o ponto importante aqui a trazer? O Vasco na 40 ele permanece na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro, mas ele se junta ao pelotão da parte de cima e se afasta do pelotão da parte de baixo. O Vasco hoje ele está de fato grudado mais na parte de baixo do que na parte de cima da tabela. Mas o que interessa é o que eu falei com vocês na introdução. Tivemos, tanto ontem quanto anteontem, o Atlético e o Botafogo jogando pela Libertadores. O Atlético deu de 3 no River. O Botafogo deu de 5 no Peñarol. Futebol é uma caixinha de surpresas, mas futebol também é uma questão de lógica. Botafogo e Atlético estão 99% na final da Libertadores. Isso é um ponto importantíssimo. Porque o Atlético hoje, ele chegando à final da Libertadores e chegando à final da Copa do Brasil, talvez pelo menos uma das competições ele vença. O Atlético é o 9º colocado do Campeonato Brasileiro, mas o Atlético hoje ele chegou no melhor momento da temporada. O Atlético está no auge físico, técnico, tático. O Atlético está jogando muita bola. E há uma grande chance do Atlético Mineiro ele terminar esse Campeonato Brasileiro entre os 8 primeiros colocados. E qual é a importância disso? O Atlético Mineiro ficando ali, talvez na 7ª, na 6ª colocação, ele abre
um G7. Isso se o Atlético vencer uma das competições. Se o Atlético não vencer nenhuma, o que irá acontecer? Caso o Botafogo chegue na final, é claro. O Botafogo venceria a final da Libertadores e o Flamengo, caso o Atlético perca, venceria a Copa do Brasil. Abriria um G8. Botafogo hoje é o primeiro colocado, Flamengo é o quarto. O G8 seria aberto, com o sétimo e oitavo colocado ganhando uma vaga direta à Copa Conmebol Libertadores. E aí que está a situação do Vasco. Se abre um G8, o G8 vai até onde nesse momento está o Cruzeiro com 44 pontos. O Vasco vencendo hoje a equipe do Cuiabá, ele vai a 40. Ele ficaria apenas a 4 pontos do que seria um G8. E aí é o que eu digo a vocês. O Vasco ele tem totais condições de pegar uma Libertadores no ano que vem. Nem Cruzeiro, nem Bahia estão jogando essa bola toda para conquistar uma vaga na Libertadores. São Paulo ok. O Inter ok. O Inter se encontrou com o Roger Machado. Agora o Bahia está passando por um momento de muita estabilidade com o Rogério Ceni. E o Cruzeiro ainda não se encontrou também com o técnico Fernando Diniz. A possibilidade de se o Vasco ele se reencontrar nesse finalzinho de temporada, nesses últimos 9 jogos que restam, de chegar ali na 7ª e 8ª colocação é real. É real. E eu garanto a vocês, ou Botafogo ou Flamengo levam essa Copa do Brasil ou a Libertadores. Um dos dois. O Atlético não vai ficar com os 2 títulos. Um desses 2 títulos vai parar na mão de Flamengo ou Botafogo. Ou a Liberta na mão do Botafogo ou a Copa do Brasil na mão do Flamengo. Se um desses 2 ganhar, já abre um G7. E talvez seja essa a colocação que o Vasco tem que buscar. A 7ª posição. O Vasco vencendo hoje o Cuiabá, ele fica a 6 do Bahia. E ele ainda enfrenta o Bahia em São Januário já nessa próxima segunda-feira. Então ele pode ir de uma distância de 6, vencendo o Cuiabá hoje e vencendo o Bahia na segunda, para 3. Para a 7ª colocação. Que há a possibilidade gigantesca de abrir essa 7ª colocação uma vaga para a pré-Libertadores. E aí eu te pergunto de novo nesse Acorda Vascão. Você sinceramente acha que é impossível sonhar com uma Libertadores no ano que vem? Amiga, eu não acho. Muito pelo contrário. Eu acho muito, mas muito possível sonhar com uma Libertadores nessa próxima temporada. É só vencer hoje, chega a 40, vence o Bahia na segunda, chega a 43, encosta nessa parte de cima da tabela. Dependendo dos resultados de Cruzeiro, se o Vasco enfrenta o Bahia na segunda, o Cruzeiro tem Atlético lá na Arena da Baixada. É só o Vasco fazer o dever de casa. Ganhar do Cruzeiro e ganhar do Bahia. Ganhar, perdão, do Cuiabá hoje e ganhar do Bahia. Se fizer esse dever de casa e o Cruzeiro perde para o Atlético, o Vasco fechará a próxima rodada de Campeonato Brasileiro na 9ª colocação, a 3 pontos do Bahia, que é o 7º, e a 1 pontinho do Cruzeiro, porque o Vasco ficaria com 43. É só isso. O Vasco, nesse momento, com essa pontuação, o Vasco olha muito mais para cima e vê essa possibilidade real e iminente de uma vaga na Libertadores. Não é impossível, gente. Tá muito possível e passa por essa partida de hoje. O Vasco disputando uma Sul-Americana já é bom. Agora, disputando uma Libertadores na próxima temporada, meu amigo, é bom até demais. Mas enfim, deixa aí a sua opinião nos comentários, é claro, se você acha também que esse sonho é possível para o torcedor vascaíno. E para fechar aqui esse Acorda Vascão com vocês, quero falar infelizmente sobre o que aconteceu agora, né? Nesse último sábado, o Vasco ele é de fato eliminado, a gente sempre volta a falar sobre isso. O Vasco infelizmente caiu na Copa do Brasil para a equipe do Atlético Mineiro, uma queda dolorosa, uma queda que machuca, que de fato dói. Mas caiu como homem, né? O Vasco ele perde aí a guerra de fato, mas perde assim, de cabeça em pé, de igual para igual. Porém, o que revoltou nesse último sábado, isso me revoltou inclusive no momento que eu estava assistindo a partida, foi a questão do lance que aconteceu na primeira etapa. Uma jogada na lateral esquerda, um cruzamento do Piton, e a bola até pra gente que estava assistindo ao jogo ao vivo, viu que bate na mão do Otávio. Otávio, volante do Atlético Mineiro. Inicialmente, durante a partida, o Rodolfo Toschi Marques, que era o árbitro responsável pelo VAR, ele não viu esse pênalti do Otávio. E exatamente por conta disso ficou toda essa enrolação de 5 minutos no VAR discutindo, falando que não houve pênalti. O próprio Rodolfo ele diz durante ali a cabine, né, dentro da cabine, abre aspas, no momento que bate ele está numa posição permitida e justificada para essa ação. Ele ainda diz que não tem tempo do jogador do Atlético tirar o braço para trás do corpo.
E aí ele em seguida pede opinião de outros membros da cabine, do VAR. E um deles afirma assim, ó, pra mim ele tá com o braço grudado. É vergonhoso, é uma loucura. Quando a bola vai passar, ele joga o corpo e amplia o espaço. E aí depois de 5 minutos, ao invés, e aí é o que eu não entendo, por que o VAR ele não chega pro árbitro de campo, que era o Ramon Abateabel, e diz, Ramon, cara, tem um lance duvidoso. A bola de fato bate na mão. Mas a gente tá na dúvida se é um movimento natural ou se foi um movimento de realmente extensão assim, uma extensão corporal, né, para a bola não passar. Acho que para mim ficou nítido que ele realmente não está numa posição natural. Mas se o VAR está na dúvida, ele fala. O VAR, ele hoje no futebol brasileiro é o grande problema, ele acha que ele tem que influenciar no juiz, no árbitro, que tem que dar opinião. O VAR não tem que dar opinião de porcaria nenhuma. Se há um lance duvidoso, o VAR ele tem que apenas pedir para o juiz ir na beirada de campo. O VAR não foi feito para dar opinião. O VAR foi feito para chamar o árbitro em lances duvidosos. O grande problema do futebol brasileiro é que o árbitro de vídeo acha que está ali como fosse um árbitro de campo, que tem que decidir se chama ou não chama, se é um lance de pênalti ou não. Não é esse o objetivo do VAR aqui, tanto no futebol brasileiro quanto no futebol mundial. E aí olha que loucura, Rodolfo Toschi Marques chama, depois de muito tempo, Ramon Abateabel. Ramon Abateabel vai no VAR, em pouco tempo ele vê que houve infração, que é penalidade máxima. Daí ele diz assim, olha que loucura, ele estica o braço de uma forma deliberada, ele bloqueia a bola, ele estica o braço. Para mim ele faz uma ação de bloqueio. Essas foram as palavras finais do Ramon Abateabel. E aí o Rodolfo Toschi Marques na transmissão ele diz assim, ó, Ramon, exatamente, concordo com você. Então olha como é a arbitragem. Ele inicia a jogada, dizendo que não foi pênalti, que o Otávio estava no movimento natural, e ele fecha o braço quando a bola vem. Ele termina concordando com o Ramon Abateabel. É uma grande confusão, é uma grande loucura. É longo o vídeo, mas eu acho que vale a pena você dar uma conferida para você ver em que momento a arbitragem do futebol brasileiro, infelizmente, chegou. 8B. Outro. Tô vendo só o ângulo do braço. Para o ponto de contato e me dá um ângulo do braço. Deixa eu ver se tem espaço entre o braço, qual a câmera mostra. Vamos agora online. Aqui a PGM é boa, tá? A PGM é boa. Traz aqui, ó. Ah, é diagonal. 4A. Diagonal 4A. Tu consegue ver Viante, abre antes. Não, vem antes. Desde o momento início. que ele chuta. Perfeito. Aí, ó. Ó, o braço, cuidado. Ele tá com o braço para baixo, numa posição ainda permitida. Ele não amplia o braço, não faz um movimento adicional contra a bola. Ele só firma o braço que a bola tá vindo, não tem pra onde ele colocar o braço. Você vê ele uma forma de que ele protege a mão e tá recolhendo, ele não faz um movimento de abrir, ok? Ele firma o braço, a bola ele tá num ângulo. Vamos ver se ele tá num ângulo antinatural ou natural, se ele tá só jogando o braço para baixo. Na diagonal B, para no ponto de contato. Só Deixa eu pra só gente ver se a amplia o posição espaço do corporal. braço, tá? Perfeito, se ele tá ampliando o espaço comparar corporal agora. ou se é permitido ou não esse braço, que a bola bate na mão, tá? A bola bate no braço. Só quero ver se no momento que bate, ele tá numa posição permitida e justificável para essa ação. Ele não tem mais onde ele colocar o braço. Ele tá com o braço para trás, joga o corpo. Ele não tem nem tempo de jogar o braço para trás do corpo, colar no corpo. Ele não leva o corpo descendo? E a posição do braço, ele tá um braço que está para baixo, muito próximo ao corpo, ainda em forma de permissão de não ampliação do espaço corporal com as suas mãos. Ou vocês concordam algo diferente? Pra mim, ele tava com o braço cuidado e quando a bola vai passar, ele joga o corpo e Ramon, o espaço. Ele tá com o braço não totalmente aberto, tá? Vou te explicar o que aconteceu. O braço dele não tá totalmente aberto, ele tá com o braço para baixo, ele firma o braço quando a bola vai passar, ele joga o corpo, mas o braço ainda não tem uma amplitude, não é um braço ampliado, é um braço que não tá totalmente colado ao corpo, tá? Mas ele ainda tá em uma posição, deixa eu ver, para no ponto de contato. Pra mim, Perfeito. ele gira o tronco e deixa o braço. Ele gira o Ele tronco, bloqueia a bola com o braço. Vendo por esse ângulo aqui, ele gira o tronco com o braço. Ele poderia até cuidar um pouco mais do braço, tá? Ele gira o tronco com o braço firme fora da posição do corpo. O corpo tem que ver se é justificável esse braço ou não, porque ele tá numa forma. Deixa eu ver por esse ângulo. Tá difícil aqui, deixa eu ver, pera aí. Tá chamando pra revisão ou não? O melhor Te ângulo dá mais da devagar diagonal. agora, Toschi. Calma aí. Aí, para nesse ponto atrás. Agora me cola aquelas duas juntas. Qual? A diagonal. a Diagonal B, perfeito. Isso. O áudio tá aberto, Rodolfo.
Ok, não, eu tô só fazendo as duas aqui, vendo a posição do braço. Ele vai direto no braço, o braço tá pra baixo, correto? Ele firma, olha lá. Pra mim, ele tava cuidando e joga o corpo pra baixo. Mas ele teria tempo pra de impedir recolher a passagem. esse corpo? Ele enrijece o braço pra Ele tá bloquear com a o bola. braço rígido, tá? Ó, ele tá com o braço rígido, ok? Eu sugiro vou ver o app aqui. Eu vou ver o app, porque ele tá com o braço rígido. Vamos analisar junto, ver também o teu ponto de vista, ok? Ó, pera aqui que eu só vou ver o app. Porque, deixa eu te explicar, o braço tá rígido, ele joga o corpo contra a bola com o seu braço rígido, tá? A gente só tem que ver se esse braço é permitido para essa ação ou não, entendeu? Ok. O app tá limpo, tá? Oi. Ele entendeu? Não, chama ele. Eu vou lá ver, eu tô indo lá ver. Sugiro revisão. Qual que a gente vai mostrar pra ele? Tu acha que primeiro? Galera, tira lá. Essa aqui é a melhor. Diagonal B, perfeito. Ele enrijece o braço. Me dá desde o momento do chute, por favor. Vou Isso, aumentar pega o antes, que daí vê a forma natural que ele tava antes, entendeu? Ó, eu vou te largar. Deu um amarelo aqui, ó, pra comissão. Pode dar a imagem, pode dar a imagem. Ó, eu vou te largar aqui o ponto de contato, eu vou te largar antes do chute pra você ver o que ele faz com o corpo dele. Vou te dar depois de outra imagem. Ele joga o braço pra trás, com o braço enrijecido, ok? Ok, mas só que o braço tá em posição... Tá. Ele tá colado ao corpo, tá numa posição natural, velho. Exatamente, é por isso que a gente tem que ver. Agora deixa eu te mostrar outro ângulo também, pra você ver mais um ângulo. O braço tá vindo pra trás, olha só. Deixa eu ver o movimento se é adicional ou não. O movimento do corpo é adicional e um braço esticado só. É, só que eu quero ver se ele tá aberto ou não. Tá aberta pela Que é a goal line ou Dá outra imagem. Temos a goal line. Aí, me dá essa imagem aí. Pega antes, pega antes. Desde que isso. Olha, ele estica o braço e é uma forma deliberada, ele bloqueia a bola, cara. Ele estica o braço, olha lá, ó. Exatamente, ele joga. Faz o loop maior, Tosh. Joga o corpo, estica o braço. Zoom. Ó, ele toca a bola, pra ele ficar mano, Velocidade no real. ele teria que o corpo. E ali ele estica o braço. Faz lento com zoom. Perfeito, Pablo. Me vê o ponto de contato nessa imagem. Olha lá, movimento, ó, esticou. E aí ele faz a ação pra mim de bloqueio. Isso aí, concordo, porque ele joga o braço com o braço esticado. Consegue. Isso. Ele tenta, olha lá, ó. Ele toca o braço e faz a ação de bloqueio nesse braço. Ele enrijece o braço e impede a passagem da bola. Correto, correto. Pra mim, tiro penal sem cartão, com o braço Correto, enrijecido. correto, o app tá limpo. Ok? O app tá limpo. Correto. Que fase, né, torcedor? Que fase vive a nossa arbitragem? Mas a gente fica por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo, né, dessa quinta-feira, dia de Vasco e Cuiabá, pelo Brasileirão em São Januário. A gente volta já já com o nosso Fala Gigante na parte da tarde. Hoje, é claro, um pouco mais cedo, porque teremos Vasco e Cuiabá às 7, então nosso Fala Gigante deve estar saindo aí por volta de 1h30, e teremos aí o pós-jogo diretamente de São Januário, em live também, então já fiquem ligados, assim que o jogo acabar, a gente entra em live aqui com vocês. Show? Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem o nosso vídeo, ajudem aí o nosso crescimento, e como nós sempre falamos aqui, é claro, saudações vascaínas.